Bom dia! Bom dia a todos! Estamos aqui mais uma vez com o Evangelho no Lar, essa live maravilhosa, para buscarmos a reflexão das coisas de Deus. Nós temos a oportunidade de virmos aqui, tem os nossos problemas de conflitos, tem as dificuldades, as aflições, as dores, mas Deus, nosso Pai, nos dá condições para que a gente possa suportar isso, que a gente possa suportar. E o Evangelho é esse instrumento maravilhoso que Ele nos dá. E aí Pedro diz o seguinte, no capítulo 1, item 9. Capítulo 1, item 9, versículo 9. Pois que alcançais o fim da vossa fé, a saber, a salvação das vossas almas. Objetivo da fé. Qual a finalidade do esforço religioso em minha vida? Esta é a interrogação que todos os crentes deveriam formular a si mesmos frequentemente. O trabalho de autoesclarecimento abriria novos caminhos à visão espiritual. Raramente se entrega o homem aos exercícios da fé sem espírito de comercialismo inferior. Comumente busca-se o tempo religioso com a preocupação de ganhar alguma coisa para o dia que passa. Raciocínios elementares, contudo, conduziriam o pensamento a mais vastas ilações. Seria a crença tão somente recurso para facilitar certas operações mecânicas ou rudimentares da vida humana? Os irracionais, porventura, não as realizam sem maior esforço? Nutrir-se, repousar, dilatar a espécie são características dos próprios seres embrionários. O objetivo da fé constitui realização mais profunda. É a salvação a que se reporta a boa nova por excelência. E como Deus não nos criou para a perdição, salvar, segundo o Evangelho, significa elevar, purificar e sublimar, intensificando-se a iluminação do Espírito para a vida eterna. Não há vitória da claridade sem expulsão das sombras, nem elevação sem suor da subida. A fé representa a bússola, a lâmpada acesa a orientar-nos os passos através dos obstáculos. Localizá-la em ângulos inferiores do caminho é um engano de consequências desastrosas, porque muito longe de ser uma alavanca de impulsão para baixo, é a asa libertadora a conduzir para cima. Que Deus de amor, de bondade, de justiça, de misericórdia, esteja com todos nós, nos ajudando, nos orientando, nos dando condições para a compreensão deste Evangelho, e que essas energias amorosas de Deus adentrem os nossos corações, todos nós, encarnados e desencarnados, graças a Deus. Então, bom dia a todos vocês que estão aí, a todos, Ariane, Marcelo, Aline, Ana Cristina, a todos, e que possam, nesse momento, vamos, desenvolver essa reflexão do capítulo de hoje, que nós estamos no capítulo 9, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, e no item 6, a afabilidade e a doçura. Então o item 6 diz para nós que é o Lázaro falou em Paris em 1861. Ele disse: a benevolência para com os seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura. Eles são as formas de manifestar-se
Entretanto, nem sempre há que fiar nas aparências. A educação e a frequentação do mundo podem dar ao homem o verniz dessas qualidades. Quantos há cuja tinge da bonomia não passa de máscara para o exterior, de uma roupagem cujo talhe primoroso dissimula as deformidades interiores? O mundo está cheio dessas criaturas que têm nos lábios o sorriso e no coração o veneno, que são brandas desde que nada as agaste, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua de ouro, quando falam pela frente, se muda em dardo peçonhento quando estão por detrás. A essa classe também pertencem esses homens de exterior benigno, que tiranos domésticos fazem que suas famílias e seus subordinados lhes sofram o peso do orgulho e do despotismo, como a quererem desforrar-se do constrangimento que fora de casa se impõe a si mesmo, não se atrevendo a usar de autoridade para com estranhos que chamariam a atenção. Acham que, pelo menos, devem fazer-se temidos daqueles que não podem existir. Envaidecem-se de poderem dizer: aqui mando e sou obedecido, sem lhes ocorrer que poderiam acrescentar: estou detestado. Não basta que dos lábios mandem leite e mel. Se o coração de modo algum lhes está associado, só há hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são tingidas nunca se desmente. É o mesmo tanto em sociedade como nas intimidades. Esse, ao demais, sabe que pelas aparências se consegue enganar os homens. A Deus ninguém engana. Interessante, nós, né, temos essa coisa de esconder, né, de esconder. Às vezes até querer esconder até de nós mesmos, né? Não querer enfrentar aqueles erros que temos. E quando chegamos no mundo espiritual, é desvendado. Todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe. Você sabe. Aqui no mundo material, os espíritos estão sabendo. Quer dizer, o seu pensamento negativo, o espírito pega, eu vou agora estar ali pertinho porque está me potencializando o pensamento negativo, eu estar com ele. Então sabe. E quando a gente desencarna, a gente está vendo que todo mundo está sabendo o que a gente pensa, o que a gente, né, quer fazer. Precisa nem falar, no sentido de abrir a boca, né? Mas só pensar, todo mundo já sabe. Só pensar, todo mundo já sabe. Então a mensagem, ela nos mostra como somos, né? Porque nós temos o nosso... Na família, a família é o local de primeiro aprendizado, né? Primeiro aprendizado. Então, se dá a relação de você ser vamos dizer assim, um tirano, você ser duro demais, até demais, né? Nem sempre, às vezes você tem que colocar ordem, desenvolver autoridade, mas sem ser tirano, né? Sem ser drástico, sem querer ser o mandão. É como o pai tem a missão de coordenar aquela família, aquele filho, né? Mas aí ele já, além dele fazer querer ser tirano, querer ser autoritário, ser mandão nos filhos e na esposa, principalmente isso ocorre com os homens, né? E aí no nosso Brasil, que é em relação ao machismo, a esse aspecto. Então, aí vem, nem cumpre a missão principal do pai, que é de educar, né? Que é de ensinar aos filhos, tirar aqueles vícios que tem, né? É educação, tirar os vícios, o egoísmo, o orgulho, ou tirar ou diminuir, né? Diminuir, dar uma outra visão. O Espírito vem para
para poder ter momentos difíceis no planeta, e aí o pai, naqueles 7 anos, né, aqueles 7 anoszinho, é o grande educador para que ele possa tirar os vícios e ter condições confortáveis. Bom dia, Igor. Confortáveis a Laiana Santiago, bom dia. Fernanda, confortáveis para poder desenvolver sua atividade, seu plano, que todos nós temos o nosso plano, todos nós. Então, temos na casa que tem nos lábios aquela bondade, aquela justiça, aquele equilíbrio, aquela harmonia, aquela seriedade, mas, né? E aí com os colegas, mas fulano de tal, olha, gente boa. Esse aí, se todo mundo fosse assim, olha, ele é legal aqui com a gente, trabalha de uma forma equilibrada, é atento, escuta as pessoas. Mesmo quando vem irritado, ele tem condições de atender bem. Olha aí, bom funcionário, funcionário padrão. Aí em casa, aquele funcionário padrão, onde fica? Há uma relação também, porque, como nós sabemos, a família é o local de encontro, né, daqueles problemas anteriores de outras encarnações. Então nesse primeiro momento, há essa coisa aí. Mas não significa que por causa disso, aí agora eu vou... o meu filho me fez, pode ter feito alguma coisa contra mim, então agora eu vou ser duro com ele. Não, não é nesse sentido. Tem as energias, mas essas energias negativas, essas energias de conflito, não são necessárias eu usá-las. Vou usar outras energias, da doçura, de ser afável, de dizer as coisas para a correção, mas sem ser tirano, ser afável, ser doce, orientando, ajudando, compreendendo, tolerando, não sendo agressivo. E aí mas infelizmente ainda, por sermos também imperfeitos, não temos essa coisa do enxergar mais na frente, do transcender as coisas de Deus. Não tendo isso, e nós infelizmente temos esse problema. Então há ainda um andar para sermos, né, para fazermos a nossa coisa. Então, eu digo, né, nós dizemos, lá em casa eu faço isso, todo mundo me obedece. Lá em casa, basta eu olhar para o meu filho, ele olha para mim assim, aí, já sei o que é. Pronto, vou calar ou vou fazer alguma coisa que está precisando. Mas aí essas pessoas esquecem que manda, que é obedecido, né? Sabe que manda, que é obedecido, mas que é detestado. Que aquele filho ou aquela esposa tem um entrave, tem um ressentimento, tem uma mágoa. E às vezes isso aí, essa mágoa, esse ressentimento, ele vai. Depois de muito tempo, é que se consegue ou não consegue resolver. Pessoas com... Isso aí não é só com o homem, com a mãe, não é só o pai, não, a mãe também. Tem um caso de atendimentos aí que a filha com 70 anos de idade veio ter a coragem de dizer, mãe, a senhora fez isso comigo. E aí a mãe se espantou. Fiz isso.
E a filha vinha carregando, 70 anos, vinha carregando essa mágoa, esse ressentimento. E sempre tinha o atrito, as confusões, tudo por causa desse momento que a filha guardou, houve conflito. E esses conflitos muitas das vezes também a mãe ou o pai querem ajudar, é a forma de ajudar e não tiveram como, porque são imperfeitos. Foi a única forma que conseguiu, né? Tem casos assim que conseguiu, não é nem porque ele seja tirano, não é nem porque ele seja autoritário, mas que a formação, então a única forma que conseguiu para resolver isso era daquela forma ali. E aí o filho fica, ou a filha fica com aquele ressentimento, né? Fica com essa raiva, com essa mágoa, né? Lembrando sempre do acontecido, colocando, mesmo que tenha tido vários momentos interessantes, bondosos dos pais, mas ele fica lembrando daquele momento que ocorreu. Então, como diz a mensagem, não basta manter os lábios de leite e mel. A mensagem nos dá essa lição maravilhosa. É fazermos, é agirmos. Temos nossos, os conflitos, temos as nossas imperfeições, mas temos que lutar para que essa imperfeição vá desaparecendo. Da mesma forma, os conflitos. Há famílias que está ali, todo mundo já está com a família, o parentesco espiritual. Não tem nenhum conflito, existe essa família. Ou existe famílias que tem que um filho ou a esposa tal, que está todo que venham com problemas. Mas há famílias que estão desajustadas completamente. E o Evangelho, as ações são instrumentos para que a gente possa sair desse problema, sair dessa relação, sair desse conflito. Nós temos aí a pandemia, a abençoada pandemia, abençoado Covid, abençoado coronavírus, abençoado. Ah, mas abençoado. Que a gente, né, na maioria, que coisa, a gente xinga essa Covid, chamamos de vilão, de Satanás, né? Quando a pessoa morre, perdeu a batalha para o Covid, né? Nós temos essa fala, enquanto é diferente. As aflições, os conflitos, as dores são para o nosso crescimento. São para ir buscarmos a doçura, sermos afáveis, sermos fraternos, irmãos, para tirarmos aquelas coisas ainda viciosas que nós temos. Para tirarmos as coisas viciosas que ainda temos. Então, olha como é que é esse momento da pandemia, abençoada, porque nós vamos aí com os problemas, com as aflições, com as dores, vamos buscar novos talentos. Nós não temos aquela passagem de Jesus que diz que quem tinha 2 talentos, desenvolveu 2 talentos, teve condições de mais 2. Quem tinha 5 talentos, desenvolveu 5 talentos, ganhou mais 5. Quem tinha 1, enterrou aquele 1 talento, em vez de produzir mais 1 ou mais. Temos o talento da dor, das aflições, e aí vem a condição para buscarmos sair dessa dor,
buscarmos outros talentos, a paciência, a resignação, o não ter medo da morte, o pavor da pandemia do Covid, e por causa da morte do lado da carne. A pandemia não é para a relação da carne, mas a relação de buscarmos sermos morais. É o lado moral que é o ensinamento. Lutarmos para que a gente possa desenvolver as atividades de respeito, de usarmos a máscara, de lavarmos as mãos, mantermos o distanciamento, tomarmos a vacina, respeitarmos não só a nós, mas aos outros. Ah, mas eu não tenho medo, mas o outro tem. Então vamos fazer pelo outro, que eu posso, não tomando a vacina, adoecer o outro. E aí? Aí você vai, aí é um assassinato, indiretamente. Então, dentro desse tema de sermos afáveis, doces, nós temos que agir. Temos que agir. Agir no nosso dia a dia. Agir com o bem. Agir desenvolvendo atitudes, ações de equilíbrio, de harmonia, dóceis, afáveis. Eu quero que as pessoas trabalhem isso comigo, então vamos fazer isso. Não vamos agir de forma tirana, zangada, porque o outro fez, ou porque o outro faz. Não, vamos mudar o disco. Tem, né, nos ônibus, dentro do ônibus, a gente entra assim, pega o ônibus, tem lá dizendo: a minha educação vai até onde vai a sua educação. Que coisa! Quer dizer, se você for educado comigo, dê um bom dia, sorri para mim, eu estou sorrindo. Se eu chegar zangado, tá, eu vou também fazer da mesma forma. Você está se igualando ao outro. Nós temos que sermos dóceis, afáveis com qualquer um. É o mesmo do amai os vossos inimigos. Ah, mas meu filho, é difícil. Treine, ore, façamos as orações, façamos o evangelho, peçamos a Deus, nosso Pai, Criador de todos nós, peçamos a Ele ajuda para termos condições de diálogo com o nosso filho, com a nossa esposa, com o vizinho. Façamos isso. E aí nós vamos conseguindo. Fazemos a nossa reforma. Ó, eu tenho isso, então procurar olhar isso com carinho e já ir tirando esses vícios do uso, que não serve para o nosso aperfeiçoamento, como diz aqui o Igor. Não serve para o nosso aperfeiçoamento espiritual. Então, há necessidade de já fazermos isso. Nós temos aí, vemos Moisés, Jesus, o Espiritismo, e aí o Espiritismo está aí, vivo para nós, tem agora esse momento de reflexão, esse deserto para a gente refletir, que é o momento agora da pandemia, de termos parado, e ainda dá tempo ainda a gente refletir e fazer um novo mundo, não como está sendo colocado aí de novo. Querem voltar à mesma coisa. Não. Nós temos que mudar. Nós temos que mudar. Temos que mudar. Fazermos essa relação. Falta 10? Falta? Essa relação de estarmos
desenvolvendo esse trabalho. Então nós temos esse livro, Vivendo o Evangelho, que ele nos coloca que André Luiz nos coloca a mensagem fazendo reflexão do tema do Evangelho. E esse tema do item 6, afabilidade, o tema aqui é afabilidade. E ele diz: respeite a opinião alheia, mas conserve os próprios princípios. Então, a opinião alheia é a opinião dela. E você vai ficar com seus princípios, esses princípios lá divinos. O outro não está ainda, é problema dele. Já estamos, que bom. Então, se nós não conseguimos que ele possa enxergar sem querer, né, manipular, sem querer exigir, se ele não enxerga ainda, pronto, que ele possa agir, dessa forma. Agir dessa forma. Evite a discussão familiar, mas não seja cúmplice do erro. Tem um erro? Mostre, diga. Não tenha a briga, mas mostre o erro. Releve a provocação, mas não perca o respeito por si mesmo. Deixe, provocou, agora você se respeite. E quando a gente pega e dá na mesma moeda, nós estamos desrespeitando a nós mesmos, principalmente quando nós estamos lutando, né? Converse com polidez, mas não despreze a verdade. A verdade sempre, sempre será. E trabalharmos com ela. Eu, uma pessoa que foi convidado, né? Ela tem 24 anos de idade. E foi convidado, lá em Timon, as vacinas já estão, né, sendo colocadas. Todo mundo já tomou. E ela foi convidada: olha, vem aqui tomar vacina aqui. Nós damos o endereço nosso para você vir tomar vacina. E ela disse: não, esperar a minha vez aqui em Teresina. Então, não estarmos desenvolvendo atitudes pulando a fila. É o outro lá, aquela vacina é para eles. Por que eu vou tomar vacina no lugar deles? Por que eu vou fazer isso? Então, olha aí, olha que exemplo. Cultive a gentileza, mas não haja com hipocrisia. Seja gentil, mas gentil mesmo. Mas não seja hipócrita. Tenha compaixão, mas não se esqueça do bom senso. O bom senso sempre está em pauta. Fortaleça o ânimo, mas não alimente falsas esperanças. Sejamos positivos, mas não vamos enganar. Vamos dar força, esperança, coragem, mas sem falsas esperanças, né? Ajude o próximo, mas conheça seus limites. Ajudar o próximo. Nós temos o nosso limite. E aí termina a mensagem dizendo: faça todo o possível para viver a fraternidade pura, em qualquer situação, sem apelos a expedientes artificiais. Olha aí, sem apelos a expedientes artificiais. Faça de coração. A afabilidade é compromisso com o amor. Autêntico e não simples regras de etiqueta.
não são aparências, não são etiquetas, são ações divinas. Ações divinas. Então a mensagem para que a gente possa desenvolver essa condição de estarmos mais ainda, né, desenvolvendo nossa atividade, está aí. O Evangelho é essa condição maravilhosa, de estarmos, né, nessa energia de melhorar, melhorando, é com o Evangelho, é com as nossas ações, é com a nossa reforma íntima. É já acreditarmos que somos nós que vamos fazer a coisa modificar. Não é o outro, não é Jesus, não é Deus. Ele vai nos ajudar a modificar, mas para modificar somos nós. Nosso livre-arbítrio diz, eu vou fazer isso. Deus nos dá condições para que a gente faça. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Como diz lá o Evangelho, ajuda-te que o céu te ajudará. Ajuda-te que o céu te ajudará. É dessa forma. Nádia Espíndola, bom dia. Eu gostaria até de conversar com você, Nádia. É tempo que eu... E tinha aqui um número do seu celular que acho que não era ele. Liguei, a outra pessoa atendeu, né? Gostaria de conversar com você. Quem sabe a gente consegue. Você pode entrar pelo meu Instagram e a gente entrar em contato para a gente, né, conversar. Um bom dia a todos vocês, né? Vamos fazer agora a nossa prece, a nossa oração, né? De já sentindo mais ainda, né? Olha, pode sentir. Se a gente ainda não está sentindo, mas nós temos essas energias conosco. Deus, nesse momento, está mais ainda dentro, o Igor está dizendo aqui, o Evangelho até é importante para nós livrarmos dos vícios morais e chagas morais. Isso. Então, o Evangelho é esse instrumento que vai nos dar essa condição de um entendimento. E nesse momento, a nossa casa está cheia de luz divina. Os espíritos da casa samaritana estão em nossas casas, essas energias de outros espíritos também, porque quando tem uma união de espíritos, né, nós estamos aqui, como diz Jesus. Jesus coloca o quê? Quando tiver mais de uma pessoa em nome dele, ele está presente. Então nós estamos aqui, ó, juntos, e aí tá essas energias, não só da casa espírita samaritana, mas de outros espíritos que veem a energia, estão aqui aumentando essa energia e aproveitando para ajudar alguém. Então nós, nesse momento, estamos fazendo a caridade, ajudando. Então vamos mais ainda sentir esse belo momento, esse instante maravilhoso, esse Evangelho, e vamos fazer a nossa prece final. Deus de amor, de bondade, de justiça, de misericórdia, muito obrigado por mais esse momento. Esse Evangelho maravilhoso, esse instante do bem, do amor, da harmonia, do equilíbrio, de luzes mais ainda divina. Muito obrigado por esse momento, que possamos cada vez mais tirar de nós os vícios, as nossas chagas, os nossos males, as nossas imperfeições e estarmos desenvolvendo atitudes, ações divinas. Pedimos de já isso, a tua intuição, Deus do amor, a tua ajuda, o teu discernimento. Muito obrigado por tudo. Que essas energias possam estar cada vez mais na nossa casinha, conosco, na nossa casinha. Esteja conosco.
É interessante. De Deus conosco. E que essas energias estejam na nossa casa, com os nossos familiares, com os nossos parentes, com os nossos amigos, colegas, com aqueles que tivemos conflitos, com todos aqueles que estão nos hospitais, nos penitenciários, nos abrigos, nos asilos, com aqueles que desencarnaram por esses dias, com seus familiares consolando, com aqueles que não têm um lugar de dormir, não têm o que comer. Que essas energias maravilhosas do amor estejam com todos nós, encarnados e desencarnados, graças a Deus. Um bom dia a todos, um bom dia a todos, que essa luz maravilhosa do amor divina esteja com todos nós e possamos aí melhorarmos. Muito obrigado, graças a Deus. Um bom dia.